Graça e paz, amados. Que bom que você está diante de um Deus todo-poderoso, né? Todo-poderoso. Glória a Deus. Eu venho de uma família que nós conhecíamos outros deuses, aqui no Brasil, né? E ainda não era tanto tanta místico, tão plural como é em outras nações. Aqui era só os deuses do ritual católico, do ritual, algum ritual afro, né? Afrodescendente. Mas tem pessoas que não conheceram nada e não conhecem nada desse Deus poderoso que você conhece. Não fazem a mínima ideia que há um Deus criador do universo. Talvez até entendam que é um Deus criador do planeta Terra, mas um Deus que criou só o planeta Terra é muito pequeno, né? Mas de um Deus todo-poderoso que criou o universo. E nós já pegamos o planeta já bem evoluído em algumas partes do planeta. Em outros lugares, a Índia, por exemplo, ainda há milhões de deuses. E eles não conseguem, não tem como entrar na cabeça deles um Deus único, um Deus criador. Ainda está muito forte naquela região o politeísmo, né? São vários deuses. Um Deus para isso, um Deus para aquilo, um Deus para outra coisa. E esse Deus, ele se manifesta, que eu quero continuar falando sobre santidade, a nossa, né? Nós estamos cantando da santidade dele, mas estamos falando sobre santificação, que é o reflexo da santidade dele em nós, introduzida em nós. Mas eu estava lembrando, como historiador, de algumas nações, e cheguei até em Abraão, para a gente entrar nesse assunto, a gente fala bastante dele, e ele vem de uma cultura politeísta. Deus chama Abraão ainda um adorador de ídolos, e vem de uma cultura de fabricantes de ídolos. E Deus manifesta-se a este homem como o único Deus. Na cabeça da sua família, ainda não tinha a mínima ideia do que era monoteísmo, do que era um só Deus para tudo, criador de tudo, que pode tudo, que nem diz a tia Ruth, pode tudo, vê tudo, sabe tudo. Para eles eram vários. E esse Deus, ele é único, e ele se divide para nós na expressão de 3 pessoas, um único Deus, por favor, um único Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus, triuno, amém? Ficando claro isso, que a gente vai falar um pouco disso, por isso que eu estou lembrando historicamente, eu quero lembrar com vocês, quando Deus já fala lá na frente, com Moisés, e separa o sacerdócio levítico, e separa Arão. Já quero ler com você esse versículo 29 e 30 de Êxodo, para a gente fazer aqui um alicerce dessa continuação de ministração, que eu quero continuar o que foi pregado no domingo de manhã, domingo à noite, do nosso exercício em santificação, do nosso mover em santificação. Você vai entender o que eu estou falando lendo esse versículo. Puderem projetar, até melhor, né? Êxodo, né? 39 e 30. Saiu aí? Isso. Acho que eu vou ler o 31 também, 39 e 30. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. Próximo.
e ataram-na com um cordão de azul para o atar em cima da mitra, ou para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está no finalzinho, esse capítulo vai falar da separação da vestimenta do sacerdote, aí começa lá atrás, dizendo desde os calções, desde a roupa íntima, toda aquela especificação que Deus deu para vestir o sacerdote e os seus filhos. O primeiro sacerdote, Arão, e assim os seus filhos. Aí no final da vestimenta tinha uma mitra, talvez vocês não conhecem no meio evangélico, mas no meio católico ainda se usa o Papa nas festas solenes, ele ainda usa uma mitra, só que ao invés de estar escrito santidade ao Senhor, está escrito often de Christi, ou seja, a serviço de Cristo. Mas nessa que Deus ordena a vestimenta final do sacerdote, ele diz, na frente da mitra, uma lâmina de ouro puro, uma gravura bem legível, né? Gravura de selo, escrita, santidade ao Senhor. Quando eles olhavam para o sacerdote, logo de cara, eles já viam santidade ao Senhor. A exigência aqui é santidade ao Senhor. Quando eles olhavam para o homem de Deus, estava escrito na sua mitra, no seu chapéu ali, bem frontal, a ordenança, santidade ao Senhor. Amém? Não é santificar ao Senhor, não é fazê-lo santo. O serviço de santidade, santidade ao Senhor. Isso lá atrás. Tentaram muitos anos, até que ninguém conseguiu. A palavra de Deus diz, vou ser bem resumido, que pela lei ninguém foi salvo. Ninguém conseguiu. Mas a exigência era um sacerdote santo. Um sacerdote que, desde a sua entrada, antes de entrar no templo, se limpar, tomar banho, a roupa extremamente limpa, com todos os cuidados necessários, até um sinete, o sininho que ele carregava de segurança. Aquele sino era para uma orientação, porque quando ele entrava no Santo dos Santos, ninguém mais via o sacerdote. Então, só para orientar onde ele estava, e se caso morresse lá dentro, parava de tocar o sino. Né? Ou seja, havia um lembrete que ele estava representando a santidade de Deus, demonstrando e exigindo dos seus filhos, então, a santidade ao Senhor. Não conseguiram. Não conseguiram. O capítulo 7 de Hebreus, lá na frente, aí fazer um link aqui bem rápido. Se você quiser entender um pouco do sacerdócio, do novo sacerdócio, o de Jesus Cristo, você vai ter que ler o capítulo 7 inteiro, eu não vou ler. Só quero o versículo 26. 7, 26, que é bem conhecido. Para mim está decorado. O versículo diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote, primeira coisa, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime, mais lindo, mais desejado, mais sublime. O que você puder colocar dentro dessa palavra sublime, ela cabe e ainda sobra espaço. Mais sublime do que os céus. Se você acha que o céu é bom, não chega nem perto de Jesus. E o céu é bom. Mas está dizendo aí que a exigência desse sacerdote é que ele tem que ser mais sublime do que os céus. Jesus, então, ele cumpre o pedido de Deus o Pai, a lei. A ordenança de Deus o Pai, a lei, é que esse sacerdote deveria ser
com as suas vestes limpas, tinha que ser separado, tinha que ser um homem santo, tinha que ser um homem que não tinha mácula, imaculado, e ele tinha que ser ainda mais sublime do que os céus. E Hebreus vai dizer no final, que ele vai mostrar para a gente no capítulo 7, a falência do sacerdócio araônico, e ele diz que esse sacerdote, ele vem segundo o sacerdote de Melquisedeque, sacerdócio de Melquisedeque. E ele se apresenta com esse sacerdócio de Melquisedeque. E tem uma curiosidade também, no versículo 22, que diz assim, mesmo capítulo 7, diz assim, que mudando-se o sacerdócio, necessariamente, obrigatoriamente, se faz mudança na lei. O pastor, então, aboliu a lei? Não. Acabou a lei, não vale mais? Vale. Vale, foi lei, foi escrito. Tudo que está lá tem serventia. Tudo que tem lá tem serventia. Só que a lei vai dizer que ela aponta para o erro, para o pecado, para o que você tem que fazer, e aponta para Cristo. E ele vai mostrar Cristo como sendo o sacerdote perfeito nesse capítulo. Aí, já está feita a base. É essa base que eu quero falar para vocês, que humanamente sacerdote nenhum conseguiu. Pelo contrário, eles tiveram vários acidentes. O primeiro acidente já foi com os filhos de Arão. Tiveram várias ocorrências horríveis, terríveis no sacerdócio. Corrupção, desvio, imoralidade, enfim, todo tipo de prática que não deveria, não poderia acontecer. Infelizmente, aconteceu. Eu não vou nem me deter nisso. E havia necessidade, e o escritor de Hebreus, ele fala uma palavra muito interessante, ele fala, convinha-nos, era necessário um sacerdote com a exigência divina, que cumprisse a exigência de Deus o Pai. E esse sacerdote foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Enfim, ele fez, o apóstolo Paulo, na sua carta doutrinária, no capítulo 8, no versículo 29, ele vai dizer que ele, 29 e 30, ele vai dizer que ele nos predestinou, nos separou, nos elegeu, nos glorificou nele, e com o intuito de fazer muitos filhos semelhantes a Jesus. Aí ele entra onde eu quero entrar com vocês agora, que é Efésios, no capítulo 4. Lembra que eu comecei falando do politeísmo, da quantidade de deuses? Então, eu quero dizer que Paulo teve esse problema muito grande pregando aos gentios. Deus escolhe sabiamente Paulo, porque o judeu não conseguiria fazer isso que Paulo fez tão poderosamente, que é pregar o evangelho aos gentios. A gente fala a palavra gentil, tá uma colinha aqui, misericórdia, só para como a gente entender. Como se fosse uma coisa muito simples. A palavra gentil não é nada simples, irmão. A gente pagão, adorador de ídolos, sacrificava sacrifício humano, sacrificava seus filhos. Gentil vem disso daí. A gente fala gentil como uma coisa muito simples, não é. É uma coisa terrível. E Paulo, ele escreve a sua carta doutrinária aos Romanos, explica bem o conceito da queda, da graça, do favor de Deus. Mas quando ele chega em Efésios, ele está numa cidade muito difícil, muito idólatra. Politeísta da parte romana, como da parte grega, como da parte bárbara. Vários deuses. E ele vai falar para ele sobre essa vida cristã. Ele fala no capítulo 2 sobre a graça, já foi falado aqui muito bem, falado pelo pastor Jonas. O serviço da graça é graça, mas teve trabalho, foi Deus que trabalhou. O serviço da graça foi muito bem explicado, não preciso nem entrar em detalhes. E depois ele vai continuar explicando para eles sobre o propósito, o porquê que Deus tinha escolhido os gentios, o ministério de Deus
também na vida dos gentios, que havia lugar para eles, que seria possível, porque o gentio olhava para o judeu e falou: não, como é que eu vou ser um homem desse daí que sabe os 39 livros da lei decorados? Como é que eu vou ser igual ao judeu? E o judeu não ajudava, porque o judeu falava isso mesmo: você não vai ser igual a gente nunca. E Paulo se debate com esse cenário. E quando chega nesse quesito que nós estamos estudando aqui, que é santificação, mais difícil ainda. Se para nós aqui que conhecemos pouquíssimos ídolos ou deuses e conhecemos diretamente Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, aceitamos, já é difícil de entender o processo de santificação, imagina para esse povo aqui. Mas tem alguns ensinamentos que Paulo trouxe para eles e eu quero aplicar nas nossas vidas hoje. No capítulo 4, ele já vai entrar, ele fala sobre a unidade da fé, vai falar que essa graça foi dada a cada um de nós, vai falar que depois ele separou os ministérios, enfim, mas não é isso que a gente vai falar, a gente vai falar a partir do versículo 17. O título diz: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Então, eu vejo ainda no nosso meio muito ranço gentil, claro que nós somos gentios, viemos dos gentios, mas tem uma mistura pior ainda, mais indigesta ainda, que é o costume judaizante misturado com o misticismo gentil. Aí ficou pior ainda. Então, na nossa cabeça fica difícil de entender algumas coisas. O pastor Samuel estava dizendo que seria necessário uns 2 meses, eu acredito que até mais, para falar de um assunto desse. Porque a maioria dos cristãos, falando de santificação, lembra? Santidade ao Senhor, Ele é santo. Ele cumpriu o papel do sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote perfeito. Amém. Está feito, está consumado. Mas agora vem uma parte para nós, que é a santificação. E para a maioria é muito difícil de entender. Alguns entendem que a santificação é um músculo, que você vai fazer força para ser santo. Outros entendem que a santificação é um devocional ou um inquirimento, ou uma inquisição até, que você vai trocar por favores. Que eu vou ser santo, vou ser mais santo, então Deus vai me favorecer mais, porque eu sou mais santo que o pastor Nilo. Que eu sou mais santo que o Norinda. Eu gasto mais tempo orando, eu gasto mais tempo jejuando, eu gasto mais tempo me separando, então eu vou obter mais favores. Infelizmente, pastores, na cabecinha das pessoas, está por aí, está nesse nível aí. Outros se sentem muito ultra, super especiais, e outros se sentem incapazes. Uns, tem os dois extremos. Uns que acham que é a última bolacha do pacote, e outros que acham que nunca vão alcançar, que é difícil demais, e nós é pecador mesmo, nós peca, nós somos assim mesmo. São dois extremos. O que a palavra de Deus vem trazer para a gente é a temperança. É o que Deus diz e o que Ele pediu e o que é possível. Deus nunca pediria aos seus filhos coisas impossíveis de fazer. O Mateus hoje ele aguenta um saco de cimento. Só não carrega porque não quer, mas ele aguenta. Mas eu não pediria para ele pegar um saco de cimento com 5 anos de idade. Então Deus não pediria para nós algo que é impossível de fazer. Se nós estamos falando sobre santificação e o assunto vai longe ainda, vocês vão ouvir bastante sobre isso ainda, é porque é possível, não é uma cobrança. E pelo contrário, Deus não está cobrando. Porque você não tem como pagar, e nem eu tenho como pagar. É graça, de graça e por graça. Então, Paulo começa a falar algumas coisas com eles, e o texto que eu quero enfatizar, a gente vai voltar aqui, eu só li só o título, mas eu não vou falar dele agora, é no capítulo 4, versículo 25,
até o 29 de Efésios. Estou lá em Efésios capítulo 4. Eu falei do título que está no 17, que é a santidade cristã, e é oposta aos costumes dos gentios. Eu usei só o título, né? Então, capítulo 4, versículo 25, olha o que Paulo vai falar com esse povo. Lembre-se comigo que Paulo está ministrando em Éfeso. Lembre-se comigo que lá tinha uma grande idolatria chamada Diana dos Efésios e tantos outros, vários deuses. E esses Efésios agora e tantos outros ali daquelas cidades próximas se converteram agora ao Senhor Jesus Cristo. De um lado, tá os judeus batendo neles. Já passou dos Gálatas, né? Paulo já deu uma aliviada aqui, falando com os Gálatas. E depois ele entra no Efésios firmando bem a graça. Porque em Gálatas ele tem que tirar aquele ranço judaizante. Paulo chega a falar o seguinte: que se você se deixar circuncidar, se você aceitar novamente o ritual da lei, você cai da graça. É uma coisa absurda. Mas quando chega aqui em Éfeso, ele está diante de um povo que se converteu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, como nós. E eu quero fazer uma identificação nossa com esse povo aqui, com os Efésios. E pode ser até com os Colossenses também, eles estavam por ali. Tinha até gauleses, tinha muita gente aqui nessa região que se converteram. E Paulo começa a falar para ele, olha onde ele começa, dizendo, versículo 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Falando isso para nós aqui, você fala, pastor, eu já ouvi esse texto inúmeras vezes. Agora se coloque no lugar desse povo. Então nós vamos tratar nessa noite só desses 4 versículos. E eu só vou lembrar com vocês o contexto. Paulo vai lembrar a eles até uma coisa que Martinho Lutero dizia, que a lei me mostra a necessidade de justificação em Cristo. Ou seja, a lei, ela tem um papel, ela aponta para Cristo. São palavras de Martinho Lutero. O que eu estou querendo dizer? E falando com você e comigo nessa noite. Para abrir o nosso entendimento. Deus, nessa noite, por sua graça, por sua misericórdia, nos ajude a entender, tire as travas da nossa mente, do nosso psique, da nossa alma, as mágoas, decepções, amarguras, enfim, todos esses traumas, para que a gente possa entender que a santificação é possível, e se não fosse possível, ele não teria pedido isso a nós. Ele pediu lá atrás, escrito na mitra do sacerdote, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Era uma exigência. E hoje ele pede a nós a mesma coisa, santidade ao Senhor. Aí a gente fala, mas como? O escritor de Hebreus nos responde, convinha-nos um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Você não está olhando para Arão, você está olhando agora para Jesus. Você não está olhando para Melquisedeque também, você está olhando para Jesus. E em Jesus, que nos santificou nele, nos elegeu nele, vai dizer essa mesma carta,
logo no seu primeiro capítulo, ela vai dizer exatamente isso. Ela começa dizendo que Ele fez todas as coisas e já providenciou tudo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos o quê? Olha, santos. E o que mais? Irrepreensíveis diante dele em amor. Deus não está pedindo aqui para uma criança de 5 anos carregar um saco de cimento. Deus não está pedindo nenhum absurdo aqui. Lembro que a gente ainda olha para esses textos com a ótica do ranço da religião. A gente ainda olha para esses textos assim. É lógico que não é na tua força. É lógico que não é no teu espírito. É lógico. É nele, é por ele. Ele fez, ele abençoou no passado com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Já tem a bênção. Ai, pastor, eu vou ter que arrumar força para ser santo. Não vai ter que arrumar nada, não, já está dentro de você. Ai, pastor, eu vou ter que arrumar uma unção nova para ser santo. Não, já está dentro de você. O que os pastores dessa casa estão querendo dizer para vocês é que dá para subir o nível. Está muito ruim, gente. O Brasil está muito ruim. O nível, vou falar da nossa raça, dos pastores, está muito baixo. Sem entrar em detalhes, misericórdia. Cada hora que você abre as redes sociais é um escândalo pior do que o outro. Aí o povo olha, fazendo uma semelhança, fala, não, que isso, pastor? Sim, tá. Dá um jeito. Não dá não, irmãos. Não dá jeito não. Não dá jeito não. Moisés e Arão, Deus falou, fala com a rocha. Eles bateram. Saiu água, não saiu? Glória a Deus, aleluia, todo mundo. Glória a Deus, matou a sede, olha o milagre aconteceu. Mas os meios para que esse milagre acontecesse não foram validados por Deus. Tanto é que eles não entram. Então não quer dizer que está dando tudo certo, que está acontecendo sinais, prodígios e maravilhas, que está tudo bem. Muitas vezes os meios para que aconteça esses milagres, sinais, prodígios e maravilhas, os meios estão prevaricados, estão errados, estão até imorais. E o que Deus está exigindo de nós aqui é o que diz lá na Mitra: santidade ao Senhor. E agora, falando com esse povo aqui, Paulo já entra logo de sola. A gente fala esse texto aqui sem fazer aqui uma analogia, ou sem voltar aqui na historicidade e lembrar para quem que ele está falando. Ele está falando para um povo em que a mentira era normal. A mentira, para os gregos ali, o pessoal de Roma e todas aquelas cidades, era uma coisa normal. Era cultural mentir. Para eles era normal. Inclusive, existia até uma deusa, ela chamava Fraus, a deusa da enganação, do roubo, da mentira, e tinha outra deusa, chamada Laverna, que era a deusa dos ladrões, imagina? Tinha deusa até para ladrão. Aí você olha assim, você deve estar pensando, pastor, está aparecendo no Brasil. É verdade. É verdade, não tiro sua razão, não. Parece que tem alguns, dá a entender que quando um corrupto, ou alguém de um nível de moralidade baixa, ele vem num culto evangélico, ou na Aparecida, ou numa igreja católica, sei lá onde, e ele dá a entender que está tudo bem. Os holofotes, as câmeras, a mídia, está tudo em cima, então dá a entender que está tudo bem. Mas não está tudo bem coisa nenhuma.
tem aparência de santidade, mas não tem a santidade. Então, essa santidade que Paulo está dizendo, ele entra de sola, dizendo, pelo que deixai a mentira. Sem entrar no meio de uma cultura em que mentir era normal, e tinha uma deusa da mentira, né? Então o diabo influenciou com a sua mentira, porque ele é o pai, né? Ali é a deusa. Ele influenciou com a sua mentira, até os deuses dos gregos, talvez até os nórdicos deve ter. Tem um lá que é o Loki, que é o deus da brincadeira, da travessura lá. Então o diabo influenciou tudo, até o paganismo ele influenciou, sendo o pai da mentira. E Paulo começa a dizer para eles, eu quero que vocês deixem a mentira. E eles, como? Ele lembra, ele já abençoou. O Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Tem como você já é abençoado para isso, para ser santo, para viver em santidade, você já é abençoado para isso. E além de abençoar, Ele nos deu essas bênçãos celestiais nos lugares celestiais em Cristo. Então Paulo está esclarecendo para eles que é possível, mas fica difícil para eles entenderem. E quando ele fala sobre a mentira, irmãos, parece que a gente deve ter alguma coisa com essa deusa Frausa aí, que parece que com a mentirinha pequena não tem problema. E tem sim. Tem sim. Mas a gente vai, né? É o mal menor, né? Vamos dizer poeticamente, é o mal menor. Não. Paulo está aqui entrando de sola com esse povo, dizendo, vocês precisam deixar a mentira, e o texto se aplica a nós. E ele vai dizer, sabe por quê? Por causa do teu próximo. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Quando ele pede, Deus não pede, lembra que eu falei que ele não pede sem sentido? Ele pede e explica por quê. Todas as ordens de Deus, Ele dá o porquê. Ele poderia falar, eu quero e pronto, acabou. Eu sou Deus e vocês vão ter que fazer e pronto. Ele poderia falar isso. Mas como pai, ele pede e explica por quê. Ele fala, porque vocês são membros uns dos outros. E eu vou dizer para os irmãos, falar a verdade é bem mais difícil do que falar mentira. O dia que eu tive que falar algumas coisas para a Sônia e ela para mim, verdades, e fere, faz ferida, né? Não foi fácil para nenhum de nós dois. Mas depois aquilo foi curando. Aquilo foi curando, 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 curando. Não é que você tem que falar a verdade, pronto, acabou, e arrancar o couro, arrancar com casca e tudo, não. Deus dá graça. Senhor, eu preciso falar a verdade, eu preciso falar para o meu irmão, para minha irmã, para meu filho, enfim, eu preciso falar. Faz parte da santificação. Paulo está, porque o capítulo começa, o título dessa ministração de Paulo começa dizendo isso. Santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E ele vai dizer, tem jeito para vocês fazerem isso. Ele vai dizer, vocês não são, vocês eram entrenebecidos, antes vocês não tinham entendimento, antes vocês estavam separados da vida de Deus, antes vocês estavam duros de coração, antes vocês estavam com um sentimento perdido, vocês eram entregues à dissolução, antes vocês faziam isso com avidez, vocês faziam e gostavam de cometer torpeza. Vocês faziam isso com força.
Mas ele vai dizer assim, mas vocês não aprenderam assim com Cristo. Meu irmão, minha irmã, do jeito que eu trato a minha esposa de vez em quando, ou meus filhos, ou meu amigo, ou na onde seja, de vez em quando você é áspero, bruto, sem motivo, e poderia ser melhor, vai vir a mesma pergunta de Paulo, a afirmação. Ele vai dizer, vocês não aprenderam assim de Cristo. Amados, vocês não aprenderam assim de Cristo. Como que nós aprendemos de Cristo? Nós aprendemos de Cristo a lei do amor, a lei da negação, a lei da primazia. Os meus discípulos não vão ser igual ao do mundo, os meus discípulos vai ser ao contrário do mundo. O último vai ser o primeiro, o maior vai servir o menor. Ele vai dizer, vocês não aprenderam assim de Cristo. Se Paulo está cobrando aqui dos Efésios, é porque ele tinha ensinado, irmãos. E abro parênteses aqui dizendo, muito bem ensinado. E se há alguma cobrança de Deus para nós hoje, e é para mim primeiro, essa palavra é para mim, é porque Deus já ensinou. E a gente vai se deixando levar, e dizendo que é impossível, que é impossível. E o diabo, com as suas ministrações, ele distorce a palavra. Santo que nem Deus você não vai ser nunca. É claro que não. É claro que não. Mas a palavra santo, ela vem de separado. Olha a exigência do cordeiro, a exigência do sacerdote. Separado. Um sumo sacerdote santo, inocente e separado dos pecadores. A palavra santo, grave bem isso que eu falei para alguns irmãos aqui, eu cumprimento, graça e paz, meu santo, graça e paz, minha santa. Então o irmãozinho falou assim, eu não sou santo. Eu falei, e agora? Aí eu com amor falei, não, querido, a palavra santo significa separado, você foi separado, comprado, separado para uso exclusivo de Deus, você é propriedade de Deus. Então Paulo vai dizer para eles o seguinte, quanto ao trato passado, vocês precisam se revestir do homem. Vocês têm que se despojar, desculpem, vocês têm que se despojar do homem velho, têm que se despojar das concupiscências, do engano. E vocês, olha, toda vez que ele fala que não pode e que não deve, ele fala o que pode e o que deve. Vocês precisam se despojar, precisam parar com as concupiscências, os desejos fortes, tem que vencer isso, com engano. Mas aí ele fala, vocês precisam, para que vocês vençam, se renovar no Espírito. Ele vai dizer aí nesse mesmo contexto, que é um exercício de fé, que você vai se revestir do novo homem, que segundo Deus, é criado lá no Ceará, lá na Bahia, em Pernambuco. É criado em outro país? É criado no laboratório? Não, que segundo Deus, esse homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o que ele fez. Ele nos matou em Cristo, na cruz de Cristo, nos matou. A ideia com o homem natural, a ideia de Deus para o homem natural é uma só, irmãos, não se iluda, é matar ele. A ideia que Deus tem para o homem que veio de Adão, o homem natural, a ideia firme de Deus é matar esse homem na cruz de Cristo. É matar ele. É crucificar ele com Cristo. É que ele morra com Cristo. É que ele ressuscite com Cristo. É que ele aprenda, 6,4 de Romanos, a viver em vida nova, em novidade de vida. É isso que o apóstolo está propondo. Vida nova. Como? Glória a Deus, passou um aleluia, um glória a Deus, alguém pegou. Glória a Deus. Irmãos, ele está pedindo algo que ele já nos deu. Não é um sobrenatural, não vai vir o ultra, super, mega avivamento dos avivamentos. Não vai acontecer isso, porque já aconteceu. Vai ter o mover do avivamento? Sim. Vamos experimentar delícias de Deus? Sim. Domingo à noite está uma coisa mais linda aqui. E pode melhorar mais. E pode melhorar. Mas já está dentro de nós. Então o apóstolo está ensinando para eles o seguinte, olha, dá sim.
Agora vocês vão fazer a prática do exercício da santidade. Vocês vão, como eu chego em casa num dia de trabalho, você também. E se está num lugar quente, quando eu morava perto de Araçatuba, a roupa só veste um dia. A roupa de cama é só uma noite. Araçatuba é assim. A roupa de cama é só uma noite. No dia seguinte tem que lavar. Todo mundo soa. E quando você chega em casa suado, o que você faz? Fica com aquela roupa para outro dia? Chega em casa, tira aquela roupa suja, toma um belo de um banho e põe uma roupa novinha, limpinha, não é isso? É isso que ele está falando para nós. O exercício diário de vocês, enquanto vocês estiverem aqui na carne, vai ser todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tirar, se sujou, tem que tirar a sujeira. Não pode, irmão, não pode ficar com a sujeira para outro dia. Você vai dormir com a roupa toda suja, suado? Não pode. Limpar, lavar, revestir do novo homem. Olha, todo dia, o exercício diário, até que ele venha ou que nós vamos até ele através da morte, que para nós não tem mais poder. Mas Paulo está dizendo para eles, é possível, que eu ensinei para vocês. Vocês vão fazer um exercício de se limpar. Essas mentiras que vocês aprenderam, que para vocês aqui em Éfeso é normal mentir, vocês vão aprender pelo Espírito Santo. A cada dia vocês vão se lavar. A cada dia vocês vão se revestir do novo homem. Paulo não está dizendo para eles aqui, olha, de uma hora para outra, pronto, acabou, pirim-pim-pim, fechou o olho e a mágica aconteceu. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que vocês precisam se revestir do novo homem, que ele é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus mata esse homem velho, cria em nós um novo homem. Não tem nada do velho aqui, irmãos. Tem nada do velho. Nada. E quando vier alguma coisa do velho, você tem que matar, mortificar. É um outro texto. Mortificando a nossa carne. Tem que matar. Tem que matar. E Paulo está falando para eles, deixa a mentira. Parecendo que fosse uma coisa fácil. Não é. Fale a verdade. Porque é teu irmão. Vocês são irmãos. Eu sei que na cultura de vocês era normal mentir, mas agora não é mais. Ele vai dizer, vocês se irem, irai-vos e não pequeis. Esses 4 tópicos que eu quero ver com vocês. Irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Essa ira aqui não é a mesma ira que lá na frente, ele vai falar no 31, que é para deixar a amargura e a ira. Então não é a mesma ira. Essa ira aqui é uma ira contra algo que está atingindo ou flagelando ou maculando a justiça de Deus. O nome de Deus, as coisas de Deus. Você fica irado até com você mesmo. Fala, poxa vida, mas... Ou com o irmão, com o outro. Pô, mas o irmão falou um palavrão. Você fica... É uma ira, não é aquela ira de ódio. É uma ira de indignação. Você fica indignado. E o Brasil precisa de pessoas mais iradas, mais indignadas. É uma ordem aqui, olha. Irai-vos. Não é para se conformar. Isso aqui é bem resumido, Romanos 12. Não vos conformeis. Mas aqui é uma ira que também você ficou nervoso com aquilo naquele momento. Tudo bem, é contrário à palavra de Deus, é contrário às ordenanças de Deus, tudo bem. Mas você não vai matar o irmão também. Você não vai ficar com raiva do irmão, porque se você deixar passar para o dia seguinte, vai virar mágoa. Então você vai tratar com o irmão, com a irmã. Irai-vos e não pequeis. Olha, tem um pedido... E depois ele diz, por causa disso. É a ira, você não vai pecar. Porque se você não fizer esse esforço, esse movimento, de não deixar a tua ira virar ódio, virar mágoa, você vai dar lugar para o diabo. Que ele diz assim, não deis lugar ao diabo. O contexto de não deis lugar ao diabo vem de lá de trás. Eu podia ter falado a verdade, não falei. Lugar ao diabo. Eu poderia ter evitado isso, não evitei. Lugar ao diabo.
Eu fiquei irado com o irmão, porque o irmão entrou com um shortinho de futebol dentro da igreja. Não tinha nem culto. O irmão não tinha nem culto. Aí você ficou irado. Pô, sacrilégio, irmão entrar na igreja. Né? São os extremos. Porque se a gente for nesse ponto de vista, aí, nós vamos ficar numa situação muito difícil, porque a gente vai começar a ficar muito juiz, ou você vai ficar muito... Você vai começar a matar o teu irmão, exigindo uma santidade que não é bíblica. Tudo bem, errou. E você fica, o zelo da tua casa me consome. Até usa versículo bíblico, né? Mas, irmão, errou. Vamos lá, não deixa aquilo virar mágoa, não deixa virar ira. Resolve hoje. A conversa em casa é todo dia. Todo dia, meu amor. E aí, como é que foi? E hoje, como é que foi? Tal. Não, mas pode falar. Vamos dormir resolvido. Vamos dormir resolvido. Porque senão, a gente vai entrar num legalismo religioso. Exemplo, farol vermelho aqui, 2h da manhã. Pode passar farol vermelho? Não, a lei diz que não. Mas 2h da manhã, você olha para um lado, para o outro, não tem ninguém, deserto. Você passa ou não passa? Oh, claro. Eclesiastes, Salomão vai dizer, 7, 16, 17, olha, não seja exagerado, não seja demasiado justo, não seja demasiado sábio, não queira ser mais sábio que os outros. Porque você feriria a você mesmo, e você morreria antes do tempo. Então ele está dando um exercício para nós que é possível. Olha, e ao contrário também, não, mas agora também tudo é graça, pastor. Tudo é graça, também isso é perigoso. Isso aí é uma coisa terrível chamada antinomianismo, que é você dizer que é tudo graça, Jesus já fez tudo, está tudo bem, glória a Deus, aleluia, e a gente pode viver no oba-oba. Também não é. Não é nenhum dos dois extremos. Mas ele está pedindo coisa que é possível, e Deus, por sua graça, e eu estou te levando a pensar nisso essa noite, a uma reflexão nessa noite, para que você entenda que essas exigências de santificação é uma coisa até legal de você ouvir agora. Não é tanto por ele e para ele. Deus é tão maravilhoso, tão piedoso, tão amoroso. Não é tanto por ele e para ele, é para nós. É para melhorar a nossa vida. É para melhorar a nossa comunhão. Ele já deu o Espírito Santo dentro de nós, já nos santificou, está no passado, já fez. Agora ele está falando, vocês vão manter isso, vocês vão manter a casa limpa. Vocês vão ter que tirar esses costumes antigos. Mas eu vivo num país que é parecido a esse lugar que o pastor Sérgio está falando aí. Que a mentira é comum, que a corrupção é comum, que tem até a deusa dos ladrões aí, parece que é normal, mas tudo bem, mas só que o Espírito que está dentro de nós, ele suplanta, ele nos ajuda a vencer todas essas coisas. É possível, se não fosse possível, ele não pediria. E esse pedido, veja bem, a santificação, é para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa comunhão, para melhorar o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, Deus está pedindo algo para nós mesmos. Isso é lindo. Um paizão preocupado com seus filhos. Então, irmãos, ele vai dizer para que você não faça isso, não dê lugar ao diabo. E finalmente, ele vai dizer, a deusa do furto estava lá também, a Laverna, era a deusa dos ladrões, era comum passar a perna no outro. A cultura dos vikings era a cultura de tomar, de entrar tomando. Tudo isso que você vê do lado da Europa, ou da parte ocidental, lá, aquilo tudo foi conquistado, tomado. Os vikings chegavam arrebentando, lutando, chutando e matando e tomando. Para eles, a cultura de se apossar do que é do outro era normal. E esse povo aqui também, para eles, historicamente, tinha uma deusa para defender os ladrões. Então, o Paulo está dizendo, aquele que roubava, aquele que furtava, não furte mais. Não furte mais.
Eu quero fazer um link com vocês aqui, lembrar que Paulo está falando aqui a lei. Paulo está falando aqui exatamente os 10 mandamentos. Exatamente. Mentira, não dirás falso testemunho. Ira. Não fique com ódio. Não inveja aquilo que é do teu irmão. Não fique com raiva porque o teu irmão tem e você não tem. Não deixa a ira vir. Então ele vai lembrar, não roubarás. Então ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Muda a cultura. Pastor, mas quem nunca? E é verdade, quem nunca? Irmãos, trazendo para nós, quem nunca? Lá na prateleira tem vários produtos marcados e tem um lá marcado com preço mais baixo. Lá no mundo, na nossa vida lá no mundo. E tem um produto lá que esqueceram de remarcar. Aí você pega a latinha, está marcado aqui, ó. Mas essas pequenas coisas, Salomão disse que a pequena raposinha é pior do que a grande. Ele disse que é pior do que a grande. Então Paulo está dizendo, eu sei, Paulo está dizendo para nós aqui, nessa noite, e o pastor dessa igreja, creio que ele está querendo falar isso, eu sei que vocês vieram de costumes diferentes, eu sei que vocês vieram de terras em que a mentira era normal, que o roubo era normal, que falar mal era normal, que odiar era normal, mas agora vocês são um povo novo, vocês agora são a nação santa, vocês agora são um povo adquirido, vocês agora são um povo zeloso de boas obras, vocês agora vão anunciar as grandezas, as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Tenho certeza absolutamente que a ideia é essa. É aumentar o nível, porque nós elevando o nosso nível de comunhão com Ele e cumprindo lá na mitra do sacerdote, santidade ao Senhor. Com certeza, proximidade com o dono dos milagres, vai ter mais milagres. Proximidade com o dono da unção, vai ter mais unção. Não é que um vai ficar mais santo que o outro, não tem como, não dá para medir nível de santidade, um é mais, não, somos santos e ponto, estático, somos santos. Você não vai ficar mais santo porque vai jejuar mais ou orar mais. Eu sou mais santo, está mais santo, está mais... Não está. É santo e acabou, ponto. Agora, a santificação é o interesse em obedecer, em estar próximo dele, em estar em comunhão com ele. Para quê? Para que a obra dele seja aperfeiçoada em nossas vidas. É isso que ele quer. Então ele diz, furtava, não furte mais. Trabalhe com as próprias mãos. Para quê? E ele explica por quê. Pede, mas explica por quê. Para que vocês tenham, para vocês, e para que vocês tenham o que dividir com os vossos irmãos. Não tem nenhuma parte da Bíblia que vai ligar prosperidade para que o homem fique podre de rico e não sabe o que fazer com o dinheiro. Não tem nenhuma parte falando isso. Vai dizer que Deus ama a prosperidade do seu povo, o salmista. Vai dizer que Deus cura o seu povo. Então ele ensina para nós, furtava? Então não furte mais. Aplicando para nós hoje, parte dessa reflexão, desse ensino, continuaremos posteriormente falando desse mesmo assunto. Mas Paulo está dizendo para nós, se você achou alguma semelhança da nossa vida com a vida dos Efésios, com a vida daqueles bárbaros, ou do povo grego, do grego romano, é isso mesmo. O Evangelho veio para transformar um cara como eu, que estava no monturo, em príncipe. Da nossa vida, Nilo, que era de dar nojo. Deus veio fazer isso. Pegar nós que estávamos no lixo, no monturo, tirar, transformar num príncipe, numa princesa, transformar num homem santo, numa mulher santa. Mas por que esse homem é santo? Por que essa mulher é santa? Porque Cristo habita em nós. Porque Ele vive dentro de nós, porque Ele fala, quando eu falo é Ele falando, quando eu coloco a mão é Ele colocando a mão, quando eu entro é Ele entrando,
Quando eu me apresento, é Ele se apresentando. É isso que Ele está dizendo. Um novo sacerdócio, com maiores e melhores promessas. Um sacerdócio que foi possível mediante ao sangue da nova aliança. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E para isso eu já dei condições para vocês. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.